Então, vamos lá. Bom, o TrebEdit, né, a gente vai utilizar para aula de HTML. Para aula de PA, né, de programação e algoritmos, a gente vai utilizar outro. A gente vai usar o Pseudocode para quem tem celular. Então, o Pseudocode também é gratuito. É um aplicativo levinho também, é um aplicativo que não vai pesar muito no seu celular. Então aqui, ó, Pseudocode, esse primeiro aqui, ó, Pseudocode Visual e Algoritmos. A gente clica nele. Ele é 3.1 MB, então é menor que o TrebEdit. Isso daí é tranquilo, né? Que memória de celular é complicado. A gente nunca tem. Então é só instalar, ele é um aplicativo gratuito também, não tem problema de se preocupar com gasto de dinheiro nem nada, não. Então aqui, ó, só dá abrir. Ele vai pedir para você fazer um cadastro. É só você vir aqui, ó, saltar. Que aí você não precisa se cadastrar, tá? Aí ele vai ter a apresentaçãozinha aqui, apertar OK, eu entendo. Tranquilo, já instalamos, tá? A questão é só saltar. Aí, ele é bem simples, certo? Aqui do lado, a gente tem algumas opções de configuração. No caso aqui é Visual e Português, que a gente está utilizando mesmo. O que talvez você queira mudar é o tamanho. Então, se tiver pequeno para você aí a letra, né? É só vir aqui mudar o tamanho que ele fica tranquilo. Beleza? Então aqui a gente tem a estrutura do algoritmo. Isso daí nos vídeos que eu passei vai estar falando da estrutura, tá? Vai estar falando tudo isso. Só repassar aqui rapidinho. Todo algoritmo nosso ele tem uma estrutura. Ele começa com algoritmo e ele termina com fim algoritmo. Isso algoritmos, né, usando o português estruturado, Portugal, igual o Visual. Isso daí é bem parecido com o HTML. HTML não começa com HTML/HTML. A diferença é que a gente não tem um barra aqui. A gente tem algoritmo e fim algoritmo. Dentro da estrutura do algoritmo e fim algoritmo, a gente tem aqui na frente o nome do algoritmo, né, o Hello World. Lembra do nosso Olá Mundo? Vou colocar aqui, ó, Olá Mundo. Não vou colocar acentuação, tá? Eu prefiro evitar acentuação. Nos vídeos de HTML eu expliquei porquê, mas é a mesma ideia aqui. Programação não se dá muito bem com acentuação. Aqui, dentro das aspas, eu até poderia colocar, mas eu vou evitar. Certo? Relembrando que foi falado em aula. O que é o texto rosa? O texto que está entre aspas. O texto rosa, o texto que está entre aspas, é uma string em inglês, né? Ou um texto, certo? O que está azul aqui, que ele reconhece como azul, são as instruções, os comandos. E aí, se eu quiser escrever um texto, eu sempre coloco dentro de aspas. Beleza. Tem algoritmo, fim algoritmo. Aí eu tenho a seção de variáveis. Aqui vem a primeira diferença, né? E até agora a única que a gente viu do Visual, o programa que vocês vão utilizar no computador, desse daqui, do Pseudocode, que é o programa que a gente vai utilizar no celular. No Visual, e aí é bom você prestar atenção nisso, que as aulas do Visual não vão ter esse detalhe. No Visual a gente só tem uma declaração de var, e aí a gente coloca as variáveis aqui dentro. No Pseudocode, para cada tipo de variável, eu tenho que ter uma declaração de var. Tá? Como assim? A gente falou em aula já que as variáveis elas têm tipos. Então, eu tenho aqui uma variável chamada a, que é do tipo inteiro. E aqui embaixo eu tenho uma variável chamada str, que é do tipo caractere. Vamos dizer que, além de a, eu tenho uma variável que chama b, que é inteiro também. Eu poderia vir aqui, colocar vírgula,
e colocar B. Declarei duas variáveis, declarei A, declarei B do tipo inteiro. Aqui, str é do tipo caractere. Então, se eu quiser uma outra variável str do tipo caractere, por exemplo, nome, eu tenho que colocar aqui em frente um vírgula, colocar aqui, nome, dois pontos, caractere. É assim que vai funcionar nesse programa. Você sempre vai ter para cada tipo uma declaração de var. No outro programa que a gente tem de computador, eu só tenho uma vez escrito var. Enquanto aqui, para cada tipo, eu tenho que ter um var. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que eu tenho que fazer uma variável do tipo real. A gente viu isso em aula também. Aqui só tenho inteiro e caractere. Então, para criar minha variável real, eu não posso colocar em nenhum dos dois. Eu tenho que pular, escrever var, colocar minha variável real, vamos dizer que minha variável chama x, e aí sim eu coloco dois pontos, real. Ah, agora eu quero uma nova variável real, quero y, tudo bem. Eu coloco vírgula e coloco aqui. Essa é a principal diferença que a gente vai ter, tá bom? Para cada tipo de variável, inteiro, caractere, real, a gente tem que ter um novo var. Enquanto no visual do computador, a gente não precisa desse var. A gente teria aqui, ó, somente um var e a gente teria AB inteira, str, nome, caractere, xy, real. No computador. No celular, não é assim. No celular, eu tenho que ter esses var, porque senão no programa não vai funcionar. Entendeu isso daí? Tá tranquilo? Alguma dúvida dessa parte da questão de colocar os var? Tem alguma dúvida? Beleza. Aí depois das variáveis, a gente tem o início do nosso programa. A gente coloca aqui início. Isso daqui é muito parecido com HTML também, lembra? HTML, eu tenho HTML/HTML. Aí eu tenho head, que eu coloco as informações. Aqui eu não tenho head, mas eu tenho var. E aí depois no HTML eu tenho body, que eu coloco o conteúdo. Aqui eu não tenho body, mas eu tenho início. É muito parecido, porque informática a gente tem essa lógica aqui de estrutura. Bom, após o início, outra coisa igual ao HTML. Uma instrução por linha. Cada comando que você coloca, cada instrução, a gente coloca uma por linha. Então aqui, ó, a gente está usando a variável, a gente está utilizando a variável A que foi definida aqui, e ela está recebendo, lembre, isso é um comando de atribuição, A recebe. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, o sinal de menor, e eu coloco aqui tracinho. Aqui embaixo, ó, você aperta seu dedo e puxa. Eu tenho todos os símbolos aqui, eu tenho vários símbolos aqui embaixo para eu utilizar. Para eu não precisar ter que ficar procurando o teclado. São atalhos que tornam esse programa mais simples, mais rápido de utilizar. Então aqui A, sinal de menor, e hífen, que é o recebe 2017. A variável A vai guardar esse valor 2017. Aqui embaixo, variável str recebe Diego Veloper, o criador do programa. Perceba que str é um texto. Texto tem que ter aspas. Aqui ele está usando aspa simples, mas poderia ser aspa dupla também. Os dois funcionam. Só que tem uma regra importante das aspas. Se eu comecei com aspa dupla, eu tenho que terminar com aspa dupla. Se eu comecei com aspa simples, eu tenho que terminar com aspa simples, tá? Isso daí, tanto em programação quanto no HTML, isso é uma regra que a gente tem. Depois disso, eu estou usando um comando de saída, lembra? Entrada, processamento, saída. Isso daqui é uma atribuição direta, que a gente fala, ó, esse A recebe, str recebe. Não é bem uma entrada. Eu estou definindo o valor, não estou pedindo para a pessoa digitar. Entrada a gente vai estudar na aula que vem. Aqui é o comando de saída já. Escreval
Lembra que tinha escreval e escreva? Escreval, na hora de mostrar o texto, ele pula uma linha. Escreva, ele escreve tudo amontoado. Então eu tenho o comando escreval. Esse comando, ele tem uma coisa que a gente chama de parâmetro. O que é um parâmetro? É um valor que eu tenho que passar para esse comando. Como é que eu sei que ele tem esse tal de parâmetro? Simples. Depois do comando, eu abro parênteses e coloco os valores, os tais dos parâmetros, e fecho parênteses. Então, existem comandos que eu tenho que colocar valores para ele. No caso, o quê? Escreval escreve algo na tela. O que ele escreve? Ele escreve o que está dentro de parênteses. Aí eu coloco os valores que eu quero. Eu posso colocar um valor só ou vários, desde que os vários estejam separados por vírgula. Tá? Então aqui o que ele vai escrever? Ele vai escrever primeiro esse texto, essa string, que abre parênteses e fecha parênteses aqui, escrito Hello World. E aí ele vai escrever um segundo valor, que é o conteúdo da variável A. Então ele vai mostrar aqui A, que é 2017. Ele vai escrever no final Hello World 2017. Aqui embaixo eu tenho um outro comando de saída, um outro escreval. Mesma ideia. Escreval sempre tem que ter parênteses para receber o tal do parâmetro, os valores. E aqui os valores são diferentes, ó. Desenvolvido por, espaço, fecha aspas, vírgula, STR, que é Diego Veloper. E aí nós temos o fim algoritmo. Basicamente, o que esse programa faz? Ele inicia, ele declara um conjunto de variáveis, de valores. Aí ele tem aqui início. Eu vou ter A recebe 2017, variável A guarda esse valor. STR recebe Diego Veloper, STR guarda esse valor. Aí ele vai mostrar na tela Hello World 2017. Depois ele vai pular uma linha, né, que é o escreval, e ele vai escrever na tela desenvolvido por Diego Veloper. Fim algoritmo. Como é que eu testo isso daí? Primeiro sempre salva, clica aqui no disquete para salvar. Ah, permitir? Sim, permitir. Nome do arquivo? Olá Mundo. Olá Mundo. Ok. Salvei. Como é que eu rodo? Eu venho aqui e clico no executar. Hello World 2017, desenvolvido por Diego Veloper. Então, uma propagandinha chata aqui, né? Mas fazer o quê? Bom, isso daqui é totalmente parecido com o programa Trebedit. Ele tem também um editor, ele tem uma seção de resultados, certo? Só dá uma modificação. Como é você que está online aqui, vamos colocar um Olá Nicole, né? Então aqui no lugar de Hello, vamos apagar. Olá. E aqui já respondo. Nossa, eu ia falar que a gente vai colocar Olá Nicole, mas eu acabei de lembrar, ó, bobeira minha, Nicole. A é número, eu não posso escrever texto aqui. Eu até poderia mudar a ordem, mas vamos colocar Olá Mundo. Vou tirar o acento, né? Que eu falei que não é legal. E aqui, ao invés de 2017, vamos colocar o ano que nós estamos, 2020. Vou salvar e vou rodar. Olá Mundo 2020. E aqui, onde está desenvolvido por Diego Veloper, vou vir aqui no editor e vou colocar bom dia, né? Espacinho para não ficar grudado. E vamos colocar aqui Nicole. Nicole. Certo?
Vamos salvar e vamos rodar. Olá, mundo 2020. Com dia, nossa! Isso foi fire, Nicole. É bom dia, caramba. Tô muito falhado. Aí, bom dia, Nicole. Beleza? É assim que ele vai funcionar. Aí você está apertando, tem que instalar esse ou pode ficar com o primeiro? Tem que instalar porque o primeiro é de HTML. Esse daqui é de algoritmo, tá? É de Portugal. Tem que ter os dois no celular porque cada um serve para uma coisa. O primeiro, tá? Que é o Trebedit, ele serve para aula de HTML, certo? Ele vai servir para as nossas aulas de HTML. O segundo, o pseudocode, ele vai servir para as nossas aulas de algoritmos, nossas aulas de PA, certo? Então, o Trebedit para as aulas da disciplina de IW, de interface web 1, 2 e 3, e o PS Code para as nossas aulas de programação e algoritmo, certo? O nome do segundo é isso daqui, ó, pseudocode. Esse daqui que você tem que instalar se você já tem um Trebedit. Pseudocode. Não precisa escrever o nome inteiro não, tá? Só você escrever o começo. Pseudo e já vai aparecer. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza. Então eu vou passar os vídeos para você assistir, eu vou passar um exercício também, certo? Qualquer dúvida, estou sempre aqui no horário nosso da aula, é só mandar lá pelo Teams a dúvida. Até mais.